Fala, meu vencedor e minha vencedora! Hoje nós vamos aprender como fazer uma conclusão na dissertação. Eu sou o professor Paulinho Curirim, professor especialista em redação discursiva, texto em tópico, e neste canal você vai aprender sem enrolação. E eu vou te passar nesta aula aqui aquele script, aquele passo a passo para você conseguir fazer aí a tão temida por alguns, que é a conclusão. Eu vou mostrar, inclusive, uma conclusão que recebeu nota máxima. Por que essa conclusão recebeu nota máxima? Digo mais, essa conclusão não recebeu nota máxima do Curirim somente, mas de principais corretores e bancas aí a nível Brasil. Vou te mostrar porque ela foi tão queridinha. Existe uma lógica, existe uma receita, beleza? Já vou te pedir logo aqui de início, para não ficar falando ali no meio, se você puder, já deixa aí seu like. Aliás, você pode, né? Convenhamos, eu mereço. Deixa seu like, cara. Se não se inscreveu, se inscreva, porque toda semana eu tô soltando aqui vídeo para vocês. E quanto mais visualizações tiver, compartilhamento, enfim, mais vídeos eu pretendo fazer aqui no YouTube para vocês. Beleza? Então, sem enrolação, vamos para cima, pega o bizu e eu tenho certeza que você vai gostar demais dessa aula. Primeiro, eu vou te mostrar aqui as etapas, tá? De uma conclusão, depois como formular ela. Então vem comigo, pega o bizu, ó. Tá, primeira coisa que a gente precisa entender é que nós vamos avaliar uma conclusão, eu vou falar de uma conclusão aqui que tem a característica de 30 linhas, ok? Por que eu tô falando isso para vocês? Pensando que tem 30 linhas, o texto como um todo, né? O texto como um todo, beleza? A conclusão sozinha vai ter aqui, você precisa ter isso em mente, vai ter aproximadamente 7 linhas. Ó, recentemente eu vi muitos candidatos perderem aí algumas notas, né, relacionadas à estruturação, notinhas relacionadas. Eu falo notinhas até no plural para você entender que não foi uma nota sequer, foram de várias competências porque a estruturação não estava bacana da conclusão. A conclusão, ela é um passo assim, primordial, é onde o corretor chega ali e é o fechamento para ele poder dar a nota. É depois da conclusão que ele já coloca a nota. Então, pense que é um lugar muito bem detalhado. Você pode mudar toda a concepção do seu corretor por meio da conclusão, tá? Então tome cuidado, o candidato está perdendo nota aí por causa dessa etapa. A conclusão vai ter então mais ou menos 7 linhas se você levar em consideração um texto com 30 linhas, ok? Pensa nisso, tá? Conclusão com 7 linhas. Bem, você vai ter 3 frases, que é o que eu já tenho passado para vocês. Quem ainda não assistiu, assista lá como fazer uma introdução, como fazer um desenvolvimento, e aí você vai ver então como fazer a conclusão nesse exato momento, tá? As 3 frases, assim como nos outros parágrafos, também tem 3 frases. Tá? Lembrando que tem mais ou menos aqui, ó, 2 linhas, mais ou menos, tá, gente? Mais ou menos 2 linhas e mais ou menos 2 linhas. Por que mais ou menos? Porque se você colocar só 2 linhas em cada frase aqui, você vai ver que vai dar 6 linhas, né, no final. E eu tô pedindo pra você fazer com 7, ok? Então é mais ou menos, você pode passar um pouco mais, diminuir um pouco, tá? Pense nisso, tá? Então 3 frases. Essa aqui é a nossa primeira frase da conclusão. Essa aqui é a segunda frase. E essa aqui é a nossa terceira frase da conclusão, ok? Tá. A primeira frase, você tem que fazer, cara, um resumo do texto barra tema, resumo do texto, resumo do tema, propondo a necessidade de uma solução, propondo uma possível solução. Beleza? É um resuminho. Depois eu vou fazer para vocês tipo um mini esqueleto, tá? Nessa aula aqui eu vou fazer tipo um mini esqueleto para vocês, para ficar mais ou menos fixo assim, você chegar e conseguir fazer. Beleza? Então, é o que você precisa fazer aí, tipo um resumo, meio que propondo aí uma possível solução, tá? Na segunda linha, ou melhor, perdão, segunda linha não, segunda frase, né? Segunda linha não, na quarta linha aí, mais ou menos, quarta, quinta linha, é a segunda frase, ok? Na segunda frase é o lugar que você vai fazer uma solução. É o lugar onde você vai mostrar isso aqui para mim, ó. Quem deve fazer algo para solucionar? Quem deve fazer? O que deve ser feito? O que deve ser feito?
Como deve ser feito para solucionar o problema que você apresentou ao longo do texto? Como deve ser feito? E por último, por que tem que ser feito algo? Qual que é a linha de raciocínio? Ah, Curirim, você está falando isso aí é como se fosse o Enem. Cara, o Enem é uma boa base para isso. É uma boa base, sim. Tá? É só você levar em consideração que em 5 milhões de candidatos, 4 milhões de candidatos, somente 20, 26 pessoas conseguem alcançar a nota máxima. Em 5 milhões, somente 20 candidatos conseguem. Ou seja, quem consegue é porque escreve muito bem. Então o Enem é uma boa base, sim. Mas eu não estou falando isso aqui por causa do Enem, não. É porque todo tema de redação é um problema. Todo. Você não vai achar um tema de redação que é assim, ó, fale dos benefícios de ser feliz. Não. Fale das vantagens de ganhar na Mega Sena. Não. É sempre um problema. Acha um tema para mim que não é um problema. E mesmo que o tema não apresente um problema de cara, você tem que caçar o problema. Você. O tema é discorra sobre o ar-condicionado. O ar-condicionado não é um problema. Não é. Mas eu consigo caçar problema. Quer ver? Quem tem sinusite é um problema para ele. Ele fica ali espirrando e tal. O preço do ar-condicionado normalmente é alto, não é todo mundo que tem acesso. Então, mesmo se o tema não tiver um problema claro, você meio que tem que caçar e você vai escrever sobre isso. Então, na conclusão, vai ter que fazer uma solução. Em todas as provas da sua vida, o último parágrafo é uma solução. Você faz uma conclusão do seu dia. Qual que é a solução para concluir seu dia? Dormir. Você dorme para descansar. Trabalhou, chegou na última parte do seu dia. 4º parágrafo. Você vai fazer o quê? Solucionar. Vai jantar e descansar. Entendeu a lógica? Beleza? Então pensa nisso. E a última frase é o lugar que você faz um fechamento geral. Fechamento geral. Inclusive, seria muito interessante uma frase de efeito. Curirim, como que funciona essa frase de efeito? Frase de efeito é tipo assim, gente. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Exemplo de frase de efeito. Uma sociedade, lá no finalzinho, na linha 29/30. Sociedade mais livre, justa. Esse livro ficou feio, hein? E solidária. Isso é uma frase de efeito. Como assim, Curirim? Você termina dando tipo uma possibilidade, uma certeza que as coisas vão resolver. Ó, assim haverá um deleite, uma qualidade de vida social, um deleite social. Assim todos terão mais dignidade. Esse finalzinho aqui, ó, ele você vai escolher uma frase de efeito, você vai lá na hora ver algo que após você propor, né, aquilo ali que você fez, de solução, vai acontecer. É tipo assim, um benefício que isso vai trazer. Entende? Eu vou dar um exemplo para ficar bem claro na sua mente aqui. 3 frases, tá bom? Ó, essa introdução ela foi considerada por muitos como sendo uma introdução perfeita. Por quê? Ela começa persuadindo, ó, é evidente. Se é evidente, o corretor não pode ir contra, porque é evidente. É óbvio, tá? Então, muito bom. Aí ela colocou aqui um conectivo, portanto, né, fica entre vírgulas, excelente. Essa é a primeira frase. Então aqui ela vai retomar. Olha ela fazendo uma retomada, um resumo. Ó, é evidente, portanto, que ainda existe problemas, ó, entraves para garantir a segurança da mulher brasileira. Não falou nada, só retomou, fez um resuminho. Existe coisa que precisa resolver. Só isso. Agora ela vai propor o que resolver. Então primeiro ela só cita que existe problema, tem muitos problemas, não sei o quê. Mas não fala nada. Aí na segunda frase ela começa a resolver. Tanto que essa candidata aqui, ela fez isso em 2 frasezinhas, ó. Desse modo, para começar essa frase, muito bom, é um conectivo. E depois ela vai e soma com mais uma outra possibilidade de mudança, ó. Então, aqui, ó, ela resolveu dividir em 2 frases as mudanças que são necessárias. Ela não quis fazer só em uma frase. Eu gosto de fazer só com uma frase. Ela resolveu fazer em 2 frases, ó. Aqui ela faz o resumo. Aqui ela faz a solução. E nessa última frase aqui, ela vai e faz o fechamento, ó. Você vai ver aqui, eu vou ler aqui o meio. O meio é a solução. Olha o que ela faz aqui para dar a solução. Desse modo, o Estado, ó, quem tem que fazer? O Estado. O que deve fazer?
mediante a aplicação, como deve fazer? Com a atuação dos órgãos competentes. O que deve fazer? Assegurar o atendimento adequado às vítimas e a punição correta dos agressores. Aí ela vai somar, ela vai continuar dando solução. Olha isso aqui que legal. Além disso, cabe quem tem que fazer? As empresas. O que deve ser feito? A garantia de igualdade no espaço laboral. Como tem que ser feito? Pagando o salário justo e admitindo funcionários pela sua qualificação livre de preconceitos. Ó, ela respondeu tudo aqui, ó. Quem tem que fazer, o que deve fazer e como deve fazer. Aí esse porquê, ela não quis responder nessas frases. Então o que ela vai fazer muito provavelmente agora? O fechamento mostrando o porquê. Olha lá, vamos ver o porquê e o fechamento dela, ó. Assim, um conectivo com uma vírgula na frente, sempre, né? Eu sempre falo que depois de conjunção, vírgula, marcação, sempre. Diante disso, vírgula, nesse sentido, vírgula, logo, vírgula, tá? Então, assim, vírgula, alcançar-se-á uma sociedade, olha lá o porquê, uma sociedade igualitária, olha aqui a frase de efeito, e harmonia, frase de efeito, para ambos os gêneros. Olha aí. Então aqui ela fez uma frase de efeito, e ela também fez um fechamento, ó. Ela respondeu aqui o porquê, ela quis responder o porquê nessa frase aí. Pode ser também. Eu prefiro responder o porquê lá junto com a solução, sabe? Eu gosto de... quem tem que fazer alguma coisa para o Curirim ter um cabelo? Ele mesmo, ele tem que fazer. O que deve ser feito? Colocar um implante. Como? Com um profissional da área. Por quê? Para ele ter um cabelão liso. Então, quem, o que, como, por quê? Quem, o que, como, por quê? Não precisa ser nessa ordem. Mas na hora de solucionar, que é a segunda frase, para quem for fazer 4 frases, a segunda e a terceira. Mas eu prefiro só 3 frases. Então, a segunda frase do seu parágrafo de conclusão sempre é solução. Tente achar uma solução. Beleza? Gostou? Ó, vocês sabem que estou postando aqui toda semana informações e aulas para vocês. Tá? Para fortalecer aí o YouTube entender que é importante esse conteúdo, deixe seu like. Não custa nada, compartilhe, assista várias vezes se forem necessários, tá? Me segue também nas outras redes sociais aí, vale a pena, tá bom? Se inscreva aqui e pega o bizu, tá? Vou te esperar na próxima aula. Próxima aula tem algo extraordinário, eu não vou nem dar spoiler igual normalmente eu falo, porque é para você ver, é para você pegar o bizu, tem a ver com estética na redação. Você vai ver, tá? Pega o bizu, é tudo nosso, nada deles. Muito obrigado aí pelo carinho e consideração e pega o bizu pra cima.